Sábado de Aleluia, dedicado à celebração do glorioso mistério da ressurreição de Jesus Cristo e o renascimento do cristão, ou ressurreição espiritual do cristão pelo batismo e pela penitência. Constitui-se em 5 partes: a bênção do fogo, o louvor da Páscoa e bênção do Círio Pascual, as profecias, a bênção da pia batismal e, finalmente, a Santa Missa. E os reformadores modificam cada uma dessas partes. Bonini introduz a bênção da vela pascual, que agora era carregada pelo diácono durante toda a cerimônia. Isso fez com que todos os castiçais da Páscoa do cristianismo não fossem mais usados no Sábado Santo, mesmo sabendo que alguns destes castiçais remontavam os primórdios do cristianismo. Sob o pretexto dos reformadores de voltar às fontes, muitas obras-primas litúrgicas antigas tornaram-se peças de museu inutilizáveis. O tríplice canto do Lumen Christi, a luz de Cristo, não tem mais razão litúrgica de existir. Segundo Monsenhor Gromier, este fato, isto era um monstro litúrgico. Bonini faz com que a vela pascual fique no centro da missa. Então faz ela se tornar o ponto de referência para as orações, tornando-a mais importante do que o altar e a cruz. Uma estranha novidade que muda a orientação da oração em etapas sucessivas e demolidoras. Bonini cria uma distorção da simbologia do canto do Exultet e sua natureza como uma bênção diaconal. As palavras desse canto, apreciado desde tempos imemoriáveis, são proclamadas agora sem nenhuma relação com a realidade do rito. O canto que acompanhava o acender da vela e das luzes da igreja agora estava sem sua razão de existir. Bonini resolve cortar 8 profecias dentre as 12 que eram lidas anteriormente na vigília. E para piorar, os reformadores inventam de dividir uma ladainha ao meio, e nesse meio colocam o rito do batismo. E esta incrível decisão foi simplesmente bizarra e inconsistente. Nunca se ouviu na história da igreja de uma oração impetratória ser dividida em 2 partes. A introdução de ritos batismais entre essa divisão é ainda mais incoerente. Bonini e seus capangas decidem colocar a água batismal em uma tigela no centro do santuário, com o celebrante, é claro, voltado para os fiéis e de costas para o altar. Essa irreverente decisão de trocar a pia batismal por um pote colocado no centro do santuário foi marcada pela obsessão de que todos os ritos, como eles diziam, deveriam ser realizados com os ministros sagrados voltados para o povo, mas de costas para Deus. Os fiéis, segundo essa lógica, tornam-se os verdadeiros atores da celebração. A comissão foi receptiva às aspirações expressas pelo povo de Deus. A igreja esteve aberta ao fermento da renovação, e isso estava escrito em seus memorandos. Com a alteração do local do batismo, surge então o problema de levar a água batismal para outro local. Bonini e companhia resolvem inventar uma cerimônia para isso, e usam o Salmo 41, Sicut Servus, como canção. Este salmo fala da sede do servo após ter fugido da picada da serpente, e que só pôde ser extinta bebendo a água da salvação. Contudo, os modernistas não deram atenção ao fato de que o correto é que a sede do servo é saciada pelas águas do batismo após a picada da serpente infernal. Contudo, se o batismo já foi conferido, então o servo não tem mais sede e, figuramente falando, já bebeu a água do batismo.
O simbolismo, então, foi totalmente alterado e deturpado de uma forma nécia. O canto, logicamente, deve vir antes do batismo e não depois. Assim é na forma tradicional. E essas decisões imprudentes, fundadas em um populismo pastoral que ninguém jamais solicitou, acabaram destruindo todo o edifício sagrado, desde suas origens até os dias atuais. Segundo Monsenhor Gromier, este ato é um insulto à história e à disciplina, à liturgia e ao bom senso. Bonini inventa a prática das renovações das promessas batismais, algo que não condiz com a conduta que ele tinha de querer ganhar tempo. E essa novidade abre portas para tendências luteranas na igreja. Monsenhor Gromier se questiona se um dia não assistiremos à renovação das promessas conjugais entre pessoas unidas pelo casamento. Essa é uma criação nada litúrgica, cujo objetivo e ocasião tão procurada era de inserir a língua vernácula na liturgia. Os reformadores fazem com que todos os presentes, não só mais o sacerdote, rezem o Pater Noster, ou melhor, o Pai Nosso, em vernáculo. Após tudo isso, depois de meia hora, então, eles retornam à segunda parte da ladainha que foi mutilada ao meio, retomando o ponto exato que tinha interrompido. E essa inovação é até hoje incompreensível. Bonini consegue pela primeira vez na história a supressão das orações ao pé do altar, do Salmo Judica-me Deus, Salmo 42, e do Confiteor no início da missa. Decidiu que a missa deveria começar sem a recitação do Salmo penitencial. O Salmo 42 recorda a falta de mérito do sacerdote para subir ao altar. Isso não foi apreciado pelo modernista, porque era recitado ao pé do altar antes de poder subi-lo. A lógica litúrgica sempre entendeu o altar como uma ara crucis, altar da cruz, lugar sagrado e terrível, onde se faz presente a paixão redentora de Cristo. Assim, essa oração que exprime a falta de mérito de qualquer um para subir estes degraus faz todo sentido. O desaparecimento do Salmo 42, que nos anos seguintes seria retirado de todas as missas por completo, era tão desejoso aos modernistas, pois tinham em mente a criação de um ritual de preparação a um altar que é simbolicamente uma mesa comum e não o Calvário de Cristo. No mesmo decreto, todos os ritos da vigília de Pentecostes são suprimidos, exceto a missa. Este apagamento apressado traz todas as marcas de ter sido feito no último momento. O Pentecostes sempre teve uma vigília semelhante à Páscoa em suas cerimônias. No entanto, a reforma não foi capaz de lidar com o Pentecostes. Novamente, os reformadores não queriam deixar intocados dois ritos que são tão interligados. Na pressa, decidiram suprimir o que não tiveram tempo de reformar. O machado caiu na véspera de Pentecostes. Essa pressa imprevista resultou em uma rápida edição dos ritos para a vigília de Pentecostes, de modo que os textos da missa que tradicionalmente seguiam esses ritos não mais se harmonizavam com eles. Consequentemente, no rito violentamente mutilado restam apenas frases incongruentes e fora de lugares. Os modernistas mudam o horário do ofício da vigília de Páscoa, mãe das santas vigílias, segundo Santo Agostinho. Segundo eles, o rito tradicional é uma anomalia litúrgica latina, porque era celebrado no horário matinal, ao passo que uma vigília, por definição, é um ofício noturno. E, segundo eles, não havia nenhuma justificativa teórica possível para essa deformidade litúrgica. Somente uma explicação histórica: a igreja medieval e a preguiça humana. Então, a igreja, desde o século VII, era preguiçosa para estes modernistas. Mas nos alerta São Pio X na Pascendi a respeito dos modernistas, entre aspas, desvairaram em seus pensamentos, gabando-se de sábios
Estultos é o que se tornaram, mas ao mesmo tempo provocam a indignação, quando acusam a igreja de corromper os documentos para fazê-los servir aos próprios interesses. Isto é, atiram sobre a igreja aquilo de que a própria consciência manifestamente os acusa. Fecha aspas. Os reformadores diziam também que o Sábado Santo é um dia alitúrgico por natureza. É uma deformidade celebrar a missa da ressurreição no sábado de manhã, quando historicamente e misticamente Jesus neste horário ainda estava no sepulcro. E sob este pretexto, resolveram que a missa da ressurreição deveria ser à meia-noite do sábado, e depois outra às 10 horas da manhã de domingo. Contudo, sabemos que Jesus não ressuscitou duas vezes. E por que criar dois ofícios diferentes para celebrar o mesmo mistério? Essa novidade pastoral trouxe grande confusão na igreja, pois estava em contradição com a lei canônica que diz que a Eucaristia só pode ser recebida uma vez no dia. Cânon 857. A ninguém é permitido receber a Santa Eucaristia caso já tenha recebido no mesmo dia. Além disso, um grande inconveniente passou desapercebido pelos reformadores. Mudar o horário da vigília da Páscoa para meia-noite corria o sério risco de deteriorar os ofícios do dia da Páscoa. A noite de sábado prejudicou a manhã de domingo. E como diz Monsenhor Gromier, a vigília da noite suprimiu o ofício da Páscoa. Quantos cristãos retornarão no domingo para assistir à missa solene e comungar, indo dormir a altas horas da madrugada? Isso criou uma tendência de judaizar a igreja, tornando o sábado mais importante que o domingo, o dia do Senhor. Os modernistas da congregação reclamavam e ridicularizavam sobre a passagem da oração da vigília pascual que falava da Equinox Ex, eis a noite. Para eles era um erro grotesco na liturgia, pois, como eles diziam, como pode uma oração sobre a noite sendo realizada em plena luz do dia? Então, neste erro, também quiseram justificar a mudança do horário para a noite. Porém, Cardeal Wiseman nos justifica as tradicionais cerimônias da vigília pascual em horas matutinas. Diz o cardeal, a referência à noite na tradicional vigília pascual tinha significado místico e não naturalista. É a noite que Israel escapou do Egito e que precedeu a ressurreição de Cristo. Está em sentido pré-figurado como uma metáfora para as trevas do mundo, na escravidão do pecado antes da redenção. Não tem conexão intrínseca com o momento em que o sol se põe abaixo do horizonte. Aqui então vemos que algo espiritual e figurado realmente nunca vai ser compreendido por céticos e naturalistas maçônicos. E agora vamos analisar de perto este decreto Maxima Redemptionis Noster Mysteri. Diz o decreto, começa assim, no início, esses ritos eram celebrados nos mesmos dias da semana e nas mesmas horas do dia em que aconteciam os sagrados mistérios. Assim, foi recordada a instituição da Santíssima Eucaristia na quinta-feira, à noite, na solene missa da Ceia do Senhor. Na sexta-feira foi celebrado um serviço litúrgico especial da Paixão e Morte do Senhor, nas primeiras horas da tarde. Por fim, na noite do Sábado Santo teve início a solene vigia, a ser concluída na manhã seguinte, na alegria da ressurreição. Então aqui uma nota minha, é que neste parágrafo os reformadores revelam seu excessivo e insano arqueologismo. Após esse relato histórico comovente, eles continuam agora revelando seu desprezo aos medievais. Então preste atenção como que eles continuam. Mas, na Idade Média, por várias razões concomitantes, o tempo para observar a liturgia destes dias começou a ser antecipado a tal ponto que no final da Idade Média, todas essas solenidades litúrgicas foram adiadas para as horas da manhã. Agora preste atenção, certamente com prejuízo do sentido da liturgia e com confusão entre os relatos evangélicos e as representações litúrgicas a eles referentes. Sobretudo a solene liturgia da Vigília Pascual,
tendo sido arrancada do seu próprio lugar nas horas da noite, perdeu a sua clareza inata e o sentido das suas palavras e símbolos. Presta atenção. Além disso, o dia do Sábado Santo, invadido por uma alegria pascual prematura, perdeu o seu próprio caráter doloroso de comemoração da sepultura do Senhor. Então, neste segundo parágrafo desse decreto, os reformadores dizem que a igreja deu uma liturgia que prejudicou os fiéis e que a igreja errou e fez confusão com os relatos evangélicos, dando algo sem sentido e sem clareza ao povo de Deus. A gente já sabe onde isso aqui concílio que isso aqui foi anatematizado, mas veremos mais à frente. Vamos continuar com esse decreto. Em tempos mais recentes, aliás, ocorreu outra mudança, e esta foi gravíssima, gravíssima do ponto de vista pastoral. Que igreja que fez algo gravíssimo do ponto de vista pastoral? Vamos ver. Durante muitos séculos, a quinta-feira, a sexta-feira e o sábado da Semana Santa foram contados entre os dias festivos com o propósito manifesto de que todo o povo cristão, liberto de trabalho e serviço, pudesse estar presente nas cerimônias sagradas desses dias. Mas, no decurso do século XVII, os próprios pontífices romanos foram obrigados, por causa das condições completamente alteradas da sociedade. Então, os pontífices romanos foram obrigados, a sociedade obrigou os pontífices a reduzir o número de dias festivos. Urbano VIII, portanto, na Constituição Apostólica Universia per Orbem, de 24 de setembro de 1642, foi constrangido a listar o tríduo sagrado da Semana Santa também entre os dias festivos. E aqui os reformistas dizem claramente que a igreja fez algo gravíssimo aos fiéis e que a sociedade profana, mundana, pode obrigar, ao gosto dos tempos, e constrangir ainda, por cima, os papas a agir ao gosto da moda. Vamos então continuar esse decreto aqui que está me cheirando a um anátema de Trento. Agora, a partir de então, a frequência dos fiéis a estes ritos sagrados necessariamente diminuiu, especialmente porque sua celebração há muito havia sido adiada para as horas da manhã, quando durante a semana escolas, negócios públicos de todos os tipos eram e são realizados em todos os lugares. De fato, a experiência comum e quase universal ensina que esses serviços litúrgicos do tríduo sagrado são muitas vezes realizados pelo clero com o corpo da igreja quase deserto, e isso certamente é muito para se lamentar. Então, neste quarto parágrafo aqui é uma mentira, um decreto que fala mentira. É impressionante. No sexto e sétimo parágrafo também ele começa falando outra mentira, que os bispos todos solicitaram mudanças. Pegue o decreto você e leia. Então a gente analisando o decreto, o que esse decreto diz a respeito da liturgia de sempre, vemos então que ele cai no anátema de Trento, Concílio de Trento. Então para a gente é óbvio que não foi o Papa Pio XII quem o fez. Pois quem fez o decreto diz claramente que a liturgia da igreja contém erros. É só você pegar, contém erros, está ali escrito que contém erros. É outra prova cabal que tal documento nunca teve uma só linha escrita ou pensada pelo Papa, mas sim por infiltrados modernistas. O decreto é um desprezo aos ritos da igreja, alegando que utilizou ritos gravíssimos para o rebanho. Então a gente tem que relembrar. O que o Concílio de Trento diz no Cânon 13 sobre da liturgia? Se alguém disser que os ritos recebidos e aprovados da Igreja Católica e que costumam ser usados na administração dos solenes sacramentos, ou se podem desprezar, ou omitir sem pecados pelos ministros, como lhes der vontade, ou mudar em outros por qualquer pastor de igreja, seja excomungado. Se alguém disser, outro cânon sexto, se alguém disser que o cânon da missa contém erros e, portanto, deve ser revogado, que ele seja anátema. E esse aqui é o que realmente faz esse decreto ser anatematizado. É o cânon 7 do Concílio de Trento. Se alguém disser que as cerimônias, vestimentas e sinais exteriores que a Igreja Católica usa na celebração das missas são incentivos à impiedade ao invés de ofício de piedade, que seja anátema.
Então esse decreto que difama a Idade Média e o costume de 14 séculos, que critica a vigília pascal de sempre, rito este em que temos a segurança dada por São Pio V de dizer que está isento de erros. Na bula Quo Primo Tempore, São Pio V diz: e para que todos os lugares da terra este missal seja conservado sem corrupção, e isento de incorreções e erros, por nossa autoridade apostólica. E uma outra coisa interessante nesse decreto de 1955, que lá nas instruções, lá no 9, você vai ler que a solene vigília pascual seja celebrada na hora própria, isto é, uma hora que permita que a solene missa da vigília comece por volta da meia-noite, que cai entre o sábado e o domingo da Páscoa. Aí continua: no entanto, quando o juízo do ordinário, ou seja, aquele que tem jurisdição ordinária do lugar, consideradas as condições dos fiéis do lugar, for conveniente, por graves razões de ordem pública e pastoral, antecipar a hora da celebração da vigília, tal poderá ser feito, mas a vigília não pode começar antes do crepúsculo, ou certamente não antes do pôr do sol. Aí, em 1957, eles deram uma permissão. Que diz a permissão? Mas a permissão para antecipação da hora da vigília pascual não pode ser dada pelo ordinário local indiscriminadamente. Ou, em geral, para toda a diocese ou região, mas apenas para aquelas igrejas ou lugares onde a verdadeira necessidade o exige. Além disso, é preferível que a hora própria seja observada, pelo menos na própria igreja da catedral e em todas as outras igrejas, especialmente as religiosas, onde isso pode ser feito sem grande inconveniente. Então, aqui também aqui a gente pode ver nesse 9 que todos os que seguem esse decreto têm que exatamente fazer à meia-noite. À meia-noite, a vigília, a missa da vigília. Não pode ser antes, se você está desobedecendo o decreto. Especialmente as ordens religiosas. Então, nada de fazer 10 horas da noite, é meia-noite. Tem que ser feita ali a missa da Páscoa. E ali no 10, a abstinência e o jejum prescritos para a quaresma, que até então cessavam no sábado santo depois do meio-dia, ou seja, a gente aqui depois do meio-dia não tem mais jejum, nem abstinência. Conforme o cano 1252, então, agora o que eles fazem? Cessarão no futuro à meia-noite do mesmo sábado santo. À meia-noite, então, acaba o jejum de vocês. É impressionante. Temos que ver se realmente as pessoas seguem esse decreto à risca e também se seguem o de 1958 para fazer jus às suas palavras. Os apologistas da reforma, que se orgulham por serem obedientes ao Papa, diferente de nós, que segundo eles somos cismáticos por não seguirmos o decreto de 1955, estes apologistas, contudo, eles mentem aos seus fiéis. É isso mesmo, eles mentem aos seus fiéis, dizendo o quê? Que a última reforma de liturgia promulgada sob o governo de um Papa foi de 1955. A verdade é que o último decreto sobre liturgia foi o de 3 de setembro de 1958, sobre o pontificado de Pio XII, de música sacra et sacra litúrgica. E esse decreto apresenta as mesmíssimas características de obrigatoriedade do decreto de 1955. Então vocês podem ver aqui. Esta instrução sobre a música sacra e a sagrada liturgia foi apresentada à sua santidade o Papa Pio XII, pelo abaixo assinado cardeal. Sua santidade se dignou a aprovar de modo especial o inteiro e as partes únicas e ordenou que fosse promulgado, e que seja exatamente observado por todos a quem se aplica. Não obstante qualquer outra coisa em contrário, dado em Roma, Sagrada Congregação de Ritos, festa de São Pio X, 3 de setembro de 1958, assinado Cardeal Cicognani, prefeito, e arcebispo Afonso Carinti, secretário. Então, eles não seguem esse decreto. Por quê? O que você vai ver naquele decreto? Esse decreto permite que todo mundo, todos os fiéis da missa, recite o introito gradual, orfetória, comunhão, paternoster, junto com o padre na missa. Não tem mais padre, é isso aí. Isso daí é totalmente novus ordo. E eles não seguem esse decreto. Não seguem esse decreto.
Aqui então cai por terra esse orgulho de obediência fingida. Porque se seus apologistas aí forem tão obedientes, somos obedientes a Pio XII, então por que vocês não seguem esse decreto? Vocês o menosprezam igual os que menosprezam o decreto de 1955. Tudo que vocês falam contra a gente recai sobre vocês. E vocês nem percebem. É claro que não foi Pio XII que escreveu esses decretos. É claro que foi uma congregação de ritos. E a congregação de ritos não é infalível. Tem artigos aí do George Merry no site do Totalista. É só ir lá e estudar um pouquinho. Vai ver. Então, por que isso? Por que tudo isso? E tudo isso, todos esses decretos, tanto de 1955 quanto de 58, todos eles vão contra a Mediator Dei de Pio XII, de 1947. Lá Pio XII fala: assinalamos, não sem preocupação e sem temor, que alguns são assaz ávidos de novidade e que se equivocam fora dos caminhos da santa doutrina e da prudência, pois ao querer desejar renovar a sagrada liturgia, com frequência fazem intervenções em princípios que na teoria ou na prática comprometem essa santa causa. E talvez mesmo conspurquem com erros no tocante à fé católica e à doutrina cética. Deve-se, todavia, reprovar severamente a temerária audácia daqueles que introduzem de propósito novos costumes litúrgicos, ou fazem reviver ritos já caídos em desuso, e que não concordam com as leis e as rúbricas vigentes. Assim, não sem grande pesar, sabemos que isso acontece não somente em coisa de pouca monta, mas ainda de gravíssima importância. Não falta, com efeito, quem use a língua vulgar na celebração do sacrifício eucarístico, quem transfira para outros tempos as festas fixadas já por razões ponderáveis, quem exclua dos legítimos livros da oração pública os escritos sagrados do Antigo Testamento, reputando-os pouco adaptados e pouco oportunos para nossos tempos. Este modo de pensar e de proceder, com efeito, faz reviver o excessivo e insano arqueologismo suscitado pelo ilegítimo concílio de Pistoia e se esforça em revigorar os múltiplos erros que foram as bases daquele conciliábulo e os que se lhe seguiram com grande dano das almas. Nós vos exortamos instantemente, veneráveis irmãos, a que, desfeitos os erros e a falsidade, e proibido tudo que está fora da verdade e da ordem, promovais as iniciativas que dão ao povo o mais profundo conhecimento da Sagrada Liturgia, de modo que ele possa mais adequado e mais facilmente participar dos ritos divinos com disposição verdadeiramente cristã. Então, meus caros, aqui devemos nos questionar: ou Pio XII estava esquizofrênico e fez um decreto que vai contra a sua própria encíclica, ou o decreto não foi feito de forma alguma por Pio XII. É claro que a gente sabe que não há nenhuma linha pensada pelo Sumo Pontífice em tal decreto, somente há ali desejos e esboços de infiltrados da Sagrada Congregação de Ritos, que no futuro viriam a destruir de vez a liturgia católica com a missa nova do Conciliábulo Vaticano II. Bom, estes vídeos todos foram baseados em Monsenhor Gromier, Padre Secada, Monsenhor Dolan, Padre Riot, alguns liturgistas, livros de liturgistas, Prosper Guéranger, alguns sites e blogs. Agradeço também ao blog do Jorge Merry, totalista.net, que todo mundo pode entrar e aprofundar mais. Espero a todos e desejo a todos uma feliz Páscoa. Salve Maria. Bom dia, todo o povo católico da terra de Santa Cruz.